Você já parou pra pensar por que lá em Homem-Aranha 2, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele perde os seus poderes? Como que isso é possível? Se ele foi picado pela aranha, tiraram o poder dele? O que aconteceu nesse filme, hein? Você já parou pra pensar a respeito disso? Eu vou te contar a resposta definitiva agora, nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popcia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, uma coisa que a gente precisa pensar é que se esse filme Homem-Aranha 2 acontecesse nos dias de hoje, a forma como eles provavelmente retratariam esse problema seria muito diferente, seria muito mais bem tratado, não ficaria tanto nas entrelinhas como agora. Mas uma coisa é fato, o Homem-Aranha tá lá todo poderoso e do nada ele perde ali os poderes, não consegue mais lançar teia e tem que até que descer ali do prédio de elevador, trazendo pra gente uma das melhores cenas humoradas, é claro, da franquia do Homem-Aranha do Sam Raimi com o Tobey Maguire. Você lembra dessa cena? Ela é incrível. Gostei da fantasia. Aqui agora eu vou te explicar passo a passo por que ele perdeu os poderes nessa cena aí, beleza? Mas antes eu preciso muito do seu like. Deixa like nesse vídeo aqui porque quanto mais like, mais o YouTube entrega o meu vídeo para outras pessoas. Se esse vídeo aqui vai sanar com certeza a sua dúvida, por que ele não pode sanar a dúvida de outras pessoas? Além disso, lá no final você vai entender a importância total desse vídeo aqui, que é um vídeo um pouco mais sério e diferente de todos os outros que eu já trouxe aqui no canal, porque ele fala de um problema psicológico, tá na cabeça, e é um assunto muito importante que a gente precisa debater nos dias de hoje. Eu até tô me enrolando e emocionando para falar, vem comigo nessa. Bom, vamos lá, naquele filme, o Peter ele tem uma missão, ele precisa ir assistir a peça da Mary Jane. Mas ele tá lá se preparando, ele coloca o terno, se veste e aí passa a polícia. E aí ele resolve ir combater o crime. Quando ele chega no teatro para assistir a peça já começou. E o porteiro não deixa ele entrar de jeito nenhum. Ninguém pode se sentar após fecharmos as portas. Senhorita Watson é minha amiga e me convidou para vir. Mas não atrasado. Mesmo não conseguindo entrar, ele resolve esperar na rua pela saída da Mary Jane para se explicar para ela. Só que àquela altura, ela decidiu não esperar pelo Peter, né, mesmo estando apaixonada por ele. E ela tá ali se envolvendo emocionalmente, tá até com um casamento marcado com o filho do seu chefe, o JJ Jameson. E com certeza, né, o fato de ver a Mary Jane com o outro atrapalhou tudo, com certeza, né, mexeu muito com a cabeça do Peter. E aí ele tem esse problema, mas logo os poderes dele voltam e ele acaba enfrentando até também o Dr. Octopus sem maiores problemas. Tem até ali um momentinho onde a teia dele ameaça não sair, mas logo na sequência ele consegue ali enfrentar o Octopus naquele momento, tem a luta, né, ele salva a própria Tia May e tudo aparece terminando por um fim bom, ele tá com seus poderes de volta. Porém, os poderes dele voltam a falhar mais pra frente dentro do filme. Ele não consegue nem sequer escalar as paredes e a sua visão volta a ficar turva, como lá no primeiro filme, naquela cena do óculos, tira, põe óculos, tira, põe óculos. Então é como se ele tivesse zerado, do nada ele perdeu os poderes completamente. E aí a gente tem uma cena muito legal que é ele andando sobre aquela música maravilhosa, que eu não sei o nome, e andando ali todo cheio de problemas na rua, mas com aquela musiquinha de fundo, parece que os seus problemas acabam. Você tá nervoso? Bota essa música pra ouvir que você fica calminho na hora, fica a dica. E agora vem uma coisa legal, inclusive. Em Homem-Aranha 3, Sem Volta para Casa, quando o Homem-Aranha do Tobey Maguire aparece, ele fala que ele teve um momento de crise de identidade. Então é meio que esse filme aqui, tá vendo o que eu tô falando pra vocês? Lá no começo eu não disse que, se fosse nos dias de hoje, eles tratariam isso de uma forma diferente? Tanto é que eles citam o termo
crise de identidade, que lá em Homem-Aranha 2 em nenhum momento foi mencionado. Eles trataram isso de uma maneira muito sutil, que aqui agora, apesar de numa simples frase, eles já citam um termo que em nenhum momento a gente chegou a pensar quando a gente assistiu Homem-Aranha 2. Crise de identidade, então. Mas o que é isso? Crise de identidade. Você já passou por isso? Você já começou a falar assim, eu sou um impostor, tem a ver com a síndrome do impostor também. É óbvio que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Procure um profissional se você estiver se sentindo assim. Mas tem muito a ver com isso. Mais tecnicamente falando, é como se a persona Homem-Aranha estivesse em crise com a persona Peter Parker. Por quê? O Peter só perdeu a peça e na cabeça dele perdeu a Mary Jane porque ele é o Homem-Aranha. Mas ao mesmo tempo a persona Homem-Aranha sabe que ele precisa ter grandes poderes e consequentemente grandes responsabilidades a ponto de ter sim que perder uma peça da sua amada para salvar a cidade e impedir com que inocentes morram por causa de criminosos que dirigem malucamente ali na avenida e pode estar colocando a vida de pessoas inocentes em risco. E a polícia ali correndo atrás fica até certo ponto de mãos atadas. Então ele precisa estar agindo naquele caso especificamente. E é por esse motivo também que lá no final de Homem-Aranha 1 ele decide abrir mão da Mary Jane porque ele tem grandes poderes e grandes responsabilidades para arcar. Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. No próprio Homem-Aranha 2, o Peter vai a um médico e você, se tiver com algum tipo de problema assim, precisa também procurar um médico. E olha o que o médico fala para ele. Meu diagnóstico está aqui. O problema que o Peter Parker tinha naquele momento era um problema de saúde mental. E por mais que o filme não tenha deixado isso claro, Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa voltou a colocar esse tema em discussão, falando sobre crise de identidade. A gente pode inclusive até chamar isso hoje de síndrome de burnout, ou seja, quando você está trabalhando tanto, que você não consegue mais fazer mais nada. É como se, por exemplo, eu estivesse aqui gravando tanto vídeo, que eu já não consigo mais gravar. E muitos youtubers, por exemplo, falando aqui dessa comunidade que eu habito, acabam tendo esse problema. Teve uma vez que uma amiga minha também falou isso pra mim, cara, eu tô trabalhando tanto que é como se eu já tava entrando em burnout. Então o Homem-Aranha, quando ele não tava como o Peter Parker e com os problemas da vida pessoal dele, ele tava lá trabalhando pra salvar a cidade, enfrentando grandes vilões, Duende Verde, Dr. Octopus, o que dá muito trabalho também. Então o Peter Parker, a pessoa física do Peter Parker, tá trabalhando tanto, que ele não tá mais dando conta. O cara tá lá, mortão assim, jogado na cadeira, como se não houvesse amanhã, porque ele não consegue fazer mais nada. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tá ficando mais claro? Esse vídeo aqui, mais importante até do que explicar o que aconteceu com o Peter Parker, com o Homem-Aranha, é tentar abrir a mente de pessoas que talvez estejam passando por algum problema psicológico, por algum problema de saúde mental. Então, se eu te ajudei de alguma forma, ou até você identificar esse problema em uma outra pessoa, comenta aqui embaixo, porque eu acho que o mais importante, então, além de tudo, é isso. Algo que aquele filme plantou a sementinha, né, Homem-Aranha 2 em 2004, mas que não era algo que naquela época as pessoas falavam abertamente sobre isso. Graças a Deus, essas coisas mudaram. Hoje a gente fala sobre isso. Hoje não é mais um problema você falar sobre isso. Algumas pessoas diriam que hoje está na moda falar sobre saúde mental. E tá mesmo, porque é importante. A gente tem que falar sobre isso e eu me sinto orgulhoso de falar sobre isso nesse vídeo aqui. Se eu sanei a sua dúvida e te ajudei, deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder mais nenhum vídeo do Homem-Aranha agora aqui falando dos quadrinhos, dos personagens aqui com a gente. Então não perca mais nada, aqui do lado tem outros vídeos falando do Spider-Man, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, do Andrew, do Tom
Enfim, de uma forma geral, e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!